Você acha que a educação positiva tem uma parte ruim? Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana, e esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça, um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva Estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também? Oi, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre qual a parte ruim da educação positiva. O que pra gente foi ruim ao encontrar a educação positiva? Bem-vindo a esse novo episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, parte ruim da educação positiva, né? Que coisa estranha como a gente defende um tema e a gente tá dizendo que tem uma parte ruim. Mas é isso mesmo, nem tudo, a gente sabe que tudo na vida tem um seu lado bom e um seu lado ruim. E a gente colocou a palavra ruim aqui mais como uma definição mais genérica, né? Mas não seria um lado ruim, eu acho que imagino mais como um lado difícil. E a gente vai explicar, calma. É Sim. que depois da fase, quando a gente conhece, assim que a gente conhece, nesse caso a gente está falando da educação positiva, mas eu acredito que isso aconteça com algumas outras coisas na nossa vida, assim que a gente se depara com aquilo, tem uma certa fase assim de paixonite, vamos dizer assim. Você fica ali deslumbrado com aquilo. Mari tá dramatizando aí pra gente. Você fica meio deslumbrado com aquilo, dá uma sensação de que, nossa, tudo é maravilhoso, não existe nada ruim nessa, né? Nada que. Tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso. E aí a gente se deslumbra mesmo. Eu acho que faz parte do processo de quando você está descobrindo uma coisa nova. Mas e aí, quando passa esse período de paixonite, quando passa essa coisa do deslumbre, vem o que, Mari? Aí, O que acontece com a gente? aí dá aquele choque de realidade, né? Porque no começo você entra, é o que a gente falou no episódio anterior, né? O que é maravilhoso, o que é lindo. E aí você começa a perceber que além do que você já não concordava, que a educação positiva vem e ajuda a gente a falar assim, porra, é errado mesmo bater em criança, sabe? É errado mesmo fazer tudo isso. E coisas que a gente já concordava começam a vir a informação de coisas que a gente achava que estava tudo bem e não tá. E aí você começa a, como a nossa professora maravilhosa Flávia diz, entrar no buraquinho mais embaixo, né? Que é a parte onde você percebe que coisas que você concordava, que você gostava de fazer, não são legais. E que para você entrar de cabeça na educação positiva, você vai precisar olhar para muito mais do que só o que você quer. E isso é difícil, gente. Isso é muito chato. Mas vale a pena no final, Complicado. né? Sempre falo isso, é muito chato, mas vale a pena no final. Isso. E assim, eu acredito que a gente, como do mesmo jeito que o processo de evolução pessoal, né, para quem entra e conhece o autoconhecimento, né, se debruça no autoconhecimento, mesmo sem ser pela abordagem da educação positiva, a gente não está falando aqui que é o único caminho de jeito nenhum, mas eu acho que para todas as pessoas que têm a experiência de se voltar e se autoconhecer, né, voltar para dentro e se autoconhecer, é um pouco difícil. Vai ter um calo ali, vai ter um trauma, vai ter uma coisa ali que você antes você estava só escondendo assim para debaixo do tapete e agora quando aquilo vem à tona, né, como a Flávia sempre fala, o buraco é mais embaixo. Não é que você acha que vai assim, eu agora eu me autoconheço, eu vou resolver tudo que vier e pronto, e acabou. Não é bem assim. Tem alguns assuntos, como o Mário falou, que às vezes era natural pra gente. Para mim, um exemplo muito claro disso foi sobre os elogios. Eu sempre falo disso, em outros episódios eu já expliquei, se vocês quiserem vão lá ouvir, para vocês entenderem o porquê dessa minha relação com os elogios. Mas eu achava que elogiar era uma coisa maravilhosa, super natural, e achava que quanto mais elogio, melhor. Né? Eu acho que esse é um pensamento muito comum em várias pessoas. E aí você descobre que existe um outro lado disso também. Que o elogio em exagero, o elogio em demasia, você fica ali criando uma prisão para a pessoa, né? Eu já falei sobre isso em outros episódios, escutem os outros também para entender o que eu estou falando aqui. Mas assim, tudo isso é para falar que quando a gente percebe que nem tudo que a gente achava que era legal, nem tudo que a gente achava que funcionava, nem tudo que a gente achava que a gente iria reproduzir com os nossos filhos, nem tudo isso é legal, nem tudo isso é construtivo e nem tudo isso faz bem para a saúde mental desses futuros filhos, você para e pensa, opa, e agora? Vou precisar me desconstruir um pouquinho aqui, hein?
E eu acho que esse processo de desconstrução, ele faz parte da nossa evolução. Porque tem gente que diz assim, ah, mas eu nasci assim, eu não vou mudar, essas são as minhas crenças, os meus valores, isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque crenças e valores são extremamente importantes, não estou dizendo que não é, mas eu acho que a gente precisa estar aberto a aprender coisas novas e, se preciso e se possível, se desconstruir sobre coisas que talvez não funcionem mais. O mundo é muito dinâmico, o mundo muda o tempo todo, então a gente precisa ir se adaptando como é que eu posso dizer, a entender, compreender essas coisas, por mais que às vezes a gente não é obrigado a concordar com tudo, tá tudo bem. Inclusive dentro da educação positiva, a gente não é obrigado a concordar com tudo, né? Assim, a gente tem esse conhecimento, a gente adquire esse conhecimento e a gente se desconstrói um pouquinho, mas vão ter coisas que a gente vai dizer assim, opa, isso aqui, beleza, eu entendo que existe, aceito que existe, mas talvez não esteja dentro da minha, assim, né, do que eu concordo totalmente. E tá tudo bem. Segue a vida, desde que a gente não faça mal a ninguém, desde que a gente não seja, né, desrespeitoso com ninguém, a gente tem o direito de discordar. A gente não tem o direito de ferir as pessoas com coisas que a gente discorda, né? Isso aí é diferente. E você, como é que você teve alguma coisa aí que você, enfim, achava que estava tudo bem e depois você falou, acho que eu preciso olhar de novo para isso aqui. Sim, sim. Eu acho que só pegando um gancho aí do que você falou, essa questão de crenças e bandeiras, eu até fiz um post lá no meu Instagram, quem não viu, corre lá, que fala um pouco sobre isso, né? Eu me inspirei assim nas Olimpíadas, que é quando você vê, sabe, Olimpíada, Copa do Mundo, e eu sou uma fanzoca do Brasil. Você perguntar meu time, eu sou brasileira, meu time é o Brasil, entendeu? E pra mim, eu gosto muito de torcer e eu me sinto muito bem torcendo pelo Brasil. E você consegue ver, sabe, nos atletas o orgulho que eles têm de realmente estar lá representando o Brasil. E aí eu trouxe um pouco essa reflexão de o que são as nossas crenças e o que são as nossas bandeiras, né? Porque as crenças, a gente até aprendeu nas aulas que crença é como se fosse algo que ficasse na sua cara, sabe? Ela vai te cegando. Você tem que ir um pouquinho, levando elas um pouquinho mais para frente para você poder ver o mundo além dessas suas crenças. E para mim, as crenças elas são limitantes. Agora as bandeiras não. Porque a bandeira é aquela coisa que não é que você concorda com tudo. Gente, eu adorar torcer pelo Brasil não é porque eu acho que o Brasil tá ótimo e não precisa mudar nada. Não, eu tenho várias e várias críticas contra o que a gente tem aqui no Brasil. Mas ainda é o meu país, eu ainda sinto orgulho de lutar por ele, seja como for, sabe? E então eu sinto que é isso. Primeiro, bandeira, você não precisa ter só uma. Você pode ter mais que uma. Então eu tenho aqui, eu tenho a bandeira da educação positiva, bandeira do Brasil, bandeira do espiritismo, sabe? Tipo, eu tenho várias bandeiras que eu sinto que eu gosto de lutar por, eu sinto que me representam, mas não necessariamente significa que eu concordo com tudo delas e não necessariamente significa que eu sou só uma delas. Então eu sinto que é isso. Bandeiras elas somam, elas trazem a gente para uma questão mais de orgulho de representar e não de tipo uma crença fechada. E quando a gente entra na educação positiva, às vezes a gente entra com essa questão de crença, sabe? Você pega aquilo e aquilo fica na sua cara. E aí bloqueia tudo. E aí você começa a ter que olhar aquilo como uma bandeira. E pra mim, uma coisa que eu acho que foi quando deu aquele choque de realidade mesmo. Para mim foi quando eu percebi que assim, realmente as necessidades de um filho, as necessidades de uma criança são muito maiores do que eu jamais previ. Juro, tipo, quando você começa a estudar a infância, estudar a criança, e você começa a perceber a real importância e o peso que tem a responsabilidade de ser mãe de uma criança, aquilo, primeiro, é muito assustador. Você fala assim, meu Deus, será que eu quero filho mesmo? E eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer mesmo. E será que eu estou Sim, preparada para fazer isso de um jeito realmente satisfatório? E volta aquela insegurança de tipo, ai, eu acho que eu nunca vou estar pronta. E realmente, eu acho que a gente nunca vai estar pronto mesmo.
Principalmente porque a gente não está aqui dentro da educação positiva para falar que existe um jeito certo, um único jeito certo, um único caminho. Não. A gente tem que se descobrir nesse caminho. E esse é o mais difícil, se descobrir nesse caminho. E, e aí, quando você passa por tudo isso e fala assim: não, tá bom, beleza. Ok, quero ser mãe, beleza, vamos lá. E aí você olha para as necessidades da criança e você fala assim: PQP, eu vou ter que abrir mão das minhas. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão das minhas necessidades, do que eu quero fazer naquele momento, porque por alguns anos, claro que os nossos filhos são sempre nossas responsabilidades, mas assim, quando eles crescem, eles têm a vida deles e essa ligação é diferente. Mas principalmente na infância, e grande parte da adolescência também, a gente vai sim ter que abrir mão da gente para cuidar dos nossos filhos. Porque eles são nossos filhos, Verdade. eles são as nossas responsabilidades, eles são os nossos bens mais preciosos. E Isso. é difícil quando você olha para isso e você fala assim, cara, eu não sinto que fizeram isso comigo. Eu não sinto que eu fui a prioridade em nenhum momento. E eu vou ter que fazer isso por outra criança? Como assim? Sabe? E outra, tem uma que é um pouquinho mais delicada ainda, que é uma questão de que eu me considero uma mulher feminista. E eu sei do quanto que a gente lutou pelo nosso direito de trabalhar, pelo nosso direito, sabe, de ter uma independência, de ter a nossa vida. E aí vai chegar a criança e isso não vai ser minha prioridade mais. A minha prioridade vai ser o meu filho ou a minha filha que chegar. E aí eu fico assim, dá aquele triplex na cabeça, sabe? Porra, como que eu vou manter, sabe, essa minha bandeira do feminismo e lutar para trabalhar e tal? Será que eu tenho o direito de tirar alguns anos para realmente cuidar dos meus filhos? Será que isso Isso. é antifeminista? E vamos lá, já vamos falar aqui que não é, tá? Não é nem um pouco antifeminista. Só pra gente Pelo não... amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é difícil, porque você quer ir para o mundo, você quer trabalhar, só que ao mesmo tempo não tem como você suprir as necessidades dos seus filhos enquanto você trabalha, porque a nossa sociedade é patriarcal. A nossa Isso. sociedade não se importa com as necessidades de uma criança e muito menos de uma mãe. Então, Uhum. assim, muita coisa tinha que mudar para isso ser natural. E aí, acho que foi isso. Acho que foi essa visão, esse conflito que falou assim: PQP, e agora? O que que eu faço? O que que eu Como assim? faço? Mas é bem isso mesmo, assim, ter esse direito de escolha não faz com que essa escolha seja mais fácil, né? Eu acho que o feminismo, ele vem para nos dar esse direito de, né, vários inúmeros direitos que foram conquistados, mas que quando a gente tem essa possibilidade de escolher, não significa que vai dizer, ah, não, tranquilo, vou escolher aqui, tá de boa, e é isso. Não. A gente precisa refletir muito sobre isso. Isso que Mari falou é muito importante da gente se perguntar, quem ainda não tem filhos, se perguntar por que que eu quero ter filhos, qual é o motivo, né? Eu estou fazendo isso por mim, pelo meu ego. Eu estava assistindo uma palestra, uma entrevista, inclusive hoje, de doutora Shefali, e ela é uma das professoras, né, que são base do nosso estudo. Ela é professora das nossas professoras, a Dr. Shefali. Ela estava falando que a gente precisa saber que ter um filho não é pelo nosso ego. Não é, eu quero ter um filho porque eu vou, sei lá, botar um lacinho no cabelo da menina, porque eu vou brincar disso. A gente faz muitas projeções da nossa própria vida sobre as crianças. E a gente precisa se questionar do porquê que a gente quer ter filho, né? Não é o tema desse vídeo, gente, a gente pode fazer um vídeo depois. Mas, né, isso também é uma dificuldade que a gente precisa acessar e ter consciência. Eu acho que Mari falou uma coisa lá atrás que é importante, que a gente não precisa ser perfeito, a gente não está aqui em busca da perfeição de jeito nenhum, longe disso. Nosso episódio passado foi sobre isso, mas a gente precisa ter consciência. Acho que essa palavra é muito mais importante do que perfeição. A gente ter consciência, ser emocionalmente consciente, ser consciente dos nossos limites, consciente de até onde a gente está disposto a ir, né? Até onde a gente pode nos doar. Então, isso é muito delicado e é muito importante, a gente refletir sobre a consciência.
tomar consciência dos nossos sentimentos e tomar consciência dos nossos limites. Já é o primeiro passo para a gente mudar muita coisa na vida, e essa mudança, para mim, veio através da educação positiva. Então, eu acho que uma das partes não gostosinhas, não legais, não bacaninhas da educação positiva foi ter que tomar essa consciência e realmente olhar, dizer assim, eu tô me sentindo assim, eu, né, preciso reconhecer, preciso nomear isso tudo, e, enfim, não é fácil não, mas tá valendo a pena, tá? Até agora Sim. tá sendo um processo muito interessante. Não, eu acho que fazer tudo com consciência é mais difícil, mas é muito mais prazeroso. Uhum, Porque você sabe por que você tá lá, sabe? Você não tá ouvindo a história que te contaram e você tá lá só por conta disso. E só que ao mesmo tempo é difícil, porque você não pode mais só fazer as coisas porque, socialmente é esperado que eu sou uma mulher, eu tenho que ter filho. Então, no piloto automático, né? pronto, é automático, sabe? Não, é tipo assim, você sabe as responsabilidades que você vai ter pra ser mãe, você sabe o que você vai ter que abrir mão pra ser mãe, e você sabe que se Uhum, você não quiser abrir mão, ninguém aqui tá falando que você não pode ser mãe e trabalhar. Mas se você estiver abrindo mão, não abrindo mão de trabalhar de um jeito mais intenso, você tá abrindo mão de outras coisas, principalmente uhum. coisas relacionadas ao seu filho. E você precisa ter consciência disso para que você possa, de outra maneira, suprir as necessidades do seu filho. Oi, pessoal, Mari do Futuro pausando aqui pra vocês, porque eu acho que uma coisa não ficou clara e é uma coisa muito importante pra ficar clara nessa minha fala. Eu estou falando do lugar de uma mulher privilegiada que consegue ter essa escolha se eu quero ou não trabalhar pra poder cuidar dos meus filhos. Lembrando que, infelizmente, socialmente, nem todas as mulheres têm essa opção, o que é um absurdo, porque a sociedade deveria sim focar na mãe e dar essa escolha para que ela pudesse, se ela quisesse sim, ficar com o filho dela. Então, só pra gente ter uma consciência de classe aqui, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência de que eu tenho essa opção. E sou uma pessoa muito privilegiada por isso, mas eu também tenho consciência de que isso não deveria ser um privilégio, tá? Então, vou deixar vocês aí. Espero que vocês curtem o restante do episódio. É só pra lembrar disso daí mesmo. Beijão! Mas enfim, Isso. eu não acho que o episódio de hoje era bem sobre esse tema. A gente acaba falando e tem que falar mesmo, acho que o básico, porque senão pode ser mal interpretado. Sim. Mas eu acho que o primeiro banho de água fria, assim, que a educação positiva te traz não dá mais para só pegar o piloto automático da vida e seguir e fazer o que é esperado e tá tudo bem. Não, você tem consciência agora de quais são as reais necessidades de um ser humano, seja ele criança ou não. E você saiu da ignorância, meu bem. A gente Isso. sabe que ignorância é uma bênção de vez em quando, mas ela não é. E assim, por mais que a gente queira e seja mais fácil, entre muitas aspas, o caminho da ignorância, não é, porque, tipo, você tá só criando trauma e trauma transgeracional e tal, Passando e pra isso frente. Passando só pra pra frente e frente. aumentando. Então, Isso. isso daí não faz muito sentido, e é difícil você trabalhar com tudo isso sem a ignorância disso tudo, mas também é libertador. É libertador. É verdade. Outra coisa que a gente também liberta, e assim que a gente conhece a educação positiva, é uma certa raiva, um certo ranço ali pela educação tradicional. A gente começa a ficar assim um pouco a fera liberta. Quando você conhece Desculpa, Mari. Te desculpa, eu rio, eu tuço aqui. Eu esqueço que eu não posso fazer ela rir hoje, tadinha. Essa gripe pegou todo mundo, né? Mas vamos Nossa. lá. E eu acho que assim que a gente se depara com todas essas coisas, né? Depois do momento de paixonite, que você diz, caramba, tem um mundo aqui diferente que eu sou aceita, que as minhas ideias são, né? Eu concordo comigo. Mas você também começa a dizer assim, poxa, o que a educação tradicional me fez não foi simplesmente me deixar um pouquinho traumatizada. O que a educação tradicional fez com a gente foi muito sério. E aí começa a subir aquele fogo, aquele calor no rosto, aí você começa a sentir uma raiva que você nunca sentiu, e você quer aniquilar todos os pensamentos relacionados à educação tradicional, e aí você começa a sentir raiva
comum, gente. Eu senti raiva. Eu sentia raiva de pessoas que diziam uma palmadinha só não tem problema. E eu comecei a sentir raiva de pessoas que eu gostava. E eu falei, cara, tipo, tem uma coisa errada aí, né? Porque, enfim, se essa pessoa que eu tanto amo, que fez, né, coisas dessa forma, porque era como sabia e era como achava que deveria ser, tá falando isso, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Eu preciso fazer alguma coisa pra mostrar pra ela que não é assim. Esse é um sentimento muito comum, gente. Não se assustem se vocês estiverem querendo enfiar na cabeça das pessoas a qualquer custo, a ferro e fogo, que aquilo não tá certo. Mas a gente sente raiva. E uma das coisas que a gente também aprende com a educação positiva é que a raiva é boa. Todos os sentimentos são necessários, todos os sentimentos são importantes. E a gente sentir raiva de uma coisa, a raiva é o sentimento do movimento, é o sentimento da ação. Ele vai fazer você se indignar com aquilo, né, que você viveu ou que você viu alguém vivendo, e vai fazer você querer mudar. Só que o problema é que a gente não pode permanecer na raiva. Porque na hora que a gente permanece na raiva, aí é que tá o problema. Por quê? Vou explicar. Quando a gente permanece na raiva, acontece que a gente vai fazer coisas que no caso é a nossa base, é o que a gente sabe de natureza, é o que a gente foi ensinado, de natureza não, desculpa, é o que a gente foi programado para pensar, programado para agir, que é impor. É tipo, vou botar a minha verdade agora é a que acerta e acabou-se. E não é assim. A gente também aprende que a gente não pode empurrar um pensamento na cabeça de ninguém. A gente não pode fazer uma cirurgia, abrir a cabeça da pessoa e colocar aquele HD novo e não dá. Infelizmente não dá. Então a gente, passada essa raiva, a gente precisa aprender a colocar a raiva num lugar de ação realmente e não de reação, né? Se a gente só reage às coisas que as outras pessoas vêm trazer pra gente, do que a gente agora acha que não é mais certo, a gente vai acabar caindo naquela de tipo assim, eu que tô certo, você tá errado. E isso também é autoritarismo. Se colocar num lugar de autoridade, se colocar num lugar de uma pessoa que sabe de tudo, que ninguém sabe de tudo, faz com que a gente caia de novo na educação tradicional. E aí a gente vai estar reproduzindo uma coisa que a gente não quer, que a gente está condenando, sendo que a gente está fazendo a mesma coisa. Então, isso também tem que ter cuidado, isso também é uma parte ruim, porque a gente acaba sentindo essa raiva e a gente às vezes não sabe o que fazer com ela, porque a gente não foi ensinado a fazer nada com ela, a gente foi ensinado a fazer assim, reprime, segura aí essa raiva, que abafa aqui, porque tá ruim. E aí a gente acaba uma hora explodindo. Mas eu acho que isso também faz parte do processo e também é importante que a gente saiba, né? A gente já está falando aqui para alertar quem está entrando nesse mundo, que é interessante, mas que vai ter, né? Vai passar de algum nível mais forte ou mais fraco. Você vai passar em algum nível por esses processos, mas que isso também serve de aprendizado. Isso também vai fazer com que você evolua para se olhar. Então, em vez de ficar olhando o que o outro está fazendo de errado, o que o outro está fazendo de educação tradicional, você tem que olhar para você e dizer, calma, vamos ver aqui. Se eu tô agindo dessa forma, eu preciso olhar primeiro para mim, para eu mudar a minha forma de agir, para que o outro veja que eu tô agindo diferente. Então, acho que isso também é muito importante a gente frisar. Sim, e acho que tem uma coisa que a gente faz quando a gente, tipo, entra, que é, cara, eu preciso passar isso pra todo mundo. E realmente, a gente precisa passar isso pra todo mundo, e é por isso que a gente está aqui com vocês nesse podcast. Mas, ao mesmo tempo, entender que se você enfiar isso na goela de alguém, você vai estar atrasando o conhecimento dela sobre educação positiva. É porque assim, pensa vocês, quando a gente era criança lá, tal, e alguém queria ensinar alguma coisa pra gente na força. Você aprendia? Não, você ficava assim, filha da mãe. Eu nunca vou saber disso. Eu não quero saber disso. O meu caso simples aqui. Sabia que eu demorei, acho que uns 10 anos assim, pra querer aprender espanhol? E antes disso, eu ficava tipo, muito pé da vida com essa língua. Tudo que vinha de espanhol me irritava, me irritava. Sabe por quê? Foi a minha primeira nota baixa da vida. Foi a minha Meu primeira Deus! nota baixa da vida e eu peguei ranço de espanhol. E aí eu nunca consegui aprender. E sabe por que eu fui aprender espanhol? Porque eu ganhei uma bolsa que eu podia ou aprender espanhol ou ir para algum lugar que falava português. Para Portugal, no caso, né? Aí eu falei assim, porra, não sou idiota, né? Vamos aprender espanhol. E aí eu aprendi espanhol, mas juro pra vocês, antes disso, eu não queria, porque eu criei um ranço daquilo. Alguém tentou colocar aquilo de um jeito, eu não consegui aprender, não fui bem acolhida naquele momento, porque foi uma
super coisa lá em casa, sabe? Tipo, ai meu Deus, primeira nota baixa da Mariana, vamos, corre, fala com a escola. Eu lembro até que um professor meu, que eu adoro ele, nossa senhora, ele pra mim foi uma das pessoas que eu realmente senti que me viu, sabe? Que me viu por completo, como uma criança completa. Cláudio, beijão, amo você. Eu acho que ele nunca vai ouvir isso, mas amo você, cara. Quem sabe? E quem sabe? E, e juro, ele olhou pra mim e falou assim: Mariana, tá tudo bem, é só uma nota baixa, cara. Calma, é a primeira de muitas. Você vai ter outras na É sua vida. verdade. Só que, tipo, eu criei esse ranço e esse ranço perdurou anos. E se a gente que tá aprendendo tudo da educação positiva e tal, tentar forçar a mão em alguém, o que a gente vai criar é um ranço que vai demorar anos. Sendo que É se você verdade. fala com quem tá querendo ouvir, com quem tá interessado, tal, vai indo. Se essa pessoa quiser, beleza, você se aprofunda. Se não quiser, gente, fica quietinho. Você não precisa concordar, mas você também não precisa discordar. Você pode só ficar É, quieto na sua. E se alguém quiser saber, você fala. Porque senão, se você tentar empurrar, assim como o espanhol foi pra mim, vai demorar 10 anos para essa pessoa ouvir. Então, além de é não verdade. estar ajudando ela a conhecer a educação positiva, você tá lerdando esse processo. Acho que É sim. verdade. Isso é importante, eu não sabia disso aí. Foi muito interessante saber que, né, assim, é um processo às vezes inconsciente, tipo, foi uma nota baixa, teve ali uma turbulência, e aí isso impactou sua vida. Imagina, tá, tudo bem, foi espanhol, que é uma coisa que você não precisa. Imagina se fosse matemática. Imagina se fosse outra coisa mais importante, assim, né? Que a gente, não mais importante, não tirando a importância do espanhol, tá, gente? Mas, tipo assim, uma coisa que você for precisar se utilizar no seu dia a dia. Graças a Deus você não mora num país que estuda, que fala espanhol, mas imagina se seus pais se mudassem para um lugar que falasse espanhol e você resistisse bravamente em não falar espanhol. Isso poderia Sim. impactar a sua vida de uma forma muito mais, né, complicada. E aqui também, assim, essa raiva, eu lembrei aqui que eu não tinha falado antes, mas que vem muito de um sentimento que a gente é treinado para aprender quando a gente, né, assim, cresce com a educação tradicional, que é de buscar um culpado. A gente vai, essa raiva toda surge da injustiça, né? A raiva normalmente é um sentimento associado a um sentimento de injustiça, e aí você fica tentando buscar um culpado. Quem foi que fez isso comigo? Por que fizeram isso comigo? Eu quero saber agora, que eu vou dar uma porrada nesse cara aqui. Não, não estamos incitando a violência, viu? Mas o sentimento é esse, é de você querer achar quem foi que fez isso, por que fizeram isso comigo, com meus pais, com meus avós, com meus tataravós, quem começou essa história, entendeu? E esse sentimento é válido, a gente precisa validar, precisa nomear isso, precisa dizer, eu tô com muita raiva de quem achou que era desse jeito, e reproduziu, e enfim, espalhou isso por aí. Mas a gente também precisa pensar nisso, que se a gente for impor uma coisa com ferro e fogo e vai com raiva, nananã, a gente vai travar e vai criar um bloqueio enorme e a pessoa vai dizer assim, pronto, não quero mais saber, não quero ouvir, não tem interesse, acabou. Não, não tem interesse. E você não vai conseguir fazer isso nunca nessa pessoa que não tem interesse. Porque uma das primeiras coisas que a gente precisa ter para aprender qualquer coisa, seja bordado, crochê, espanhol, culinária, é interesse. E como que você vai buscar, né, esse interesse nas pessoas que não estão interessadas? Você vai ter que mostrar. Infelizmente, a gente não pode abrir a cabeça da pessoa e botar dentro. A gente vai precisar ser esse exemplo, ser essa inspiração, né? E ninguém está dizendo aqui que a gente vai ser inspiração de perfeição, não, tá, gente? A inspiração também passa pelo lugar de eu errei e eu me retrato, né? Quando a gente é uma inspiração real, vamos dizer assim, né? Eu estou mostrando a minha vida real, eu estou colocando os meus sentimentos reais, estou me colocando mais próximo dessa pessoa, então ela vai entender assim, não, se ela que está estudando tudo isso aí, que está dizendo que tudo isso aí muda a vida dela, está dizendo que sentiu raiva, quem sou eu para não sentir raiva? Né? Quem sou eu para reprimir esse sentimento de raiva que está me dando aqui, porque ela está dizendo que eu estou fazendo errado? Né? Também é um sentimento válido. Então, eu acho que nomear e acolher é muito importante por isso, porque a gente aproxima no lugar de afastar e de criar barreiras. É uma coisa que a gente não deve ficar sempre buscando o culpado. A gente passou dessa fase de buscar o culpado, não achou o culpado, vamos em busca de resolver isso aqui, de aprender a ser diferente, porque eu acho que isso é mais importante do que, de fato, ter uma pessoa, uma figura, um culpado específico, porque isso não vai mudar nada, né? Saber quem foi, quem, por que fez, não vai mudar, não vai trazer esse conhecimento que a gente está buscando. Então, vamos parar de tentar buscar o culpado, vamos parar de tentar se vitimizar e se autorresponsabilizar. Então, eu estou me autorresponsabilizando pela minha mudança interna. Se alguém quer também
se autorresponsabilizar pela própria mudança e por fazer diferente para frente com os filhos, com os netos, com os bisnetos, vem com a gente. Não, e tem uma frase, uma coisa que a Clarissa fala que eu já tinha ouvido antes. A Clarissa é uma das nossas professoras, tá? Mas quando ela fala, eu não sei, aquele negócio pega em mim de um jeito que dói mais do que quando eu já tinha ouvido falar isso antes. Mas ela fala assim, que quando a gente aponta para o erro de alguém, quando a gente aponta para algo de alguém, a gente tem 4 dedos pra gente. Os outros dedos nossos estão pra gente, só tem um dedo lá pra outra É pessoa. verdade, eu vou até fazer aqui. É isso mesmo. Pelo A menos gente faz três. assim na hora. O dedão tá Pelo menos médio, 3, assim, esse mas aqui eu pelo já... menos 3 tá inteiro pra você. E, Isso. tipo, eu lembro que a primeira vez que ela falou isso pra mim, eu dei uma espiral assim na cabeça, tal. Eu tive que reassistir a aula, esse pedacinho da aula, umas 2, 3 vezes pra conseguir tirar aquilo de mim, porque me pegou tão forte. Porque realmente, cara, quando eu entrei nesse caminho aqui, não que eu não faça isso atualmente, eu ainda faço, ainda tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas principalmente quando eu entrei, eu tava muito julgando todo mundo, sabe? Eu tava muito. Existe um único jeito que é certo. E não existe. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei tipo, puta merda. E aí tem uma outra coisa que falam que é: se doeu, pega que é seu. Se doeu, pega que é seu, Ótimo. é muito verdade e dá muita raiva também. Porque você fica tipo, porra, não quero pegar. Se doeu, eu Mas quero tá muito. doendo, mas é seu. Então, tipo, isso é difícil porque tá mostrando pra gente que não é uma questão do que o outro faz. E se o outro tá fazendo algo que tá te incomodando, é porque alguma coisa dentro de você tá batendo com aquilo e você não tá gostando disso em você e não no outro. É Não dá pra verdade. gente mudar o outro. Isso é muito chato, mas não dá pra gente mudar o outro. Não tem como. Se o outro não quiser mudar, ele não vai mudar. Gente, não vai, ponto. E aí tem um exemplo que eu gosto sempre de trazer, que é a gente precisa olhar para o passado não para achar um culpado, não para apontar dedos. A gente precisa olhar para o passado para achar a cobra que picou a gente. Então eu gosto de falar assim que o trauma ele é como se fosse um veneno que está em você, um veneno de cobra, sabe? Uma picada dessa cobra que você teve ao longo aí da sua vida. Só que cobra tem um negócio. Se você não sabe exatamente que cobra te picou, você vai tomar no máximo um antídoto genérico. E ele não vai fazer efeito tão bem quanto se você souber a cobra que te picou. Então, todo mundo, tanto é que quando você vai em trilha, tal, o pessoal sempre fala, cara, não é necessariamente que você precisa matar a cobra e trazer, mas você precisa identificar que cobra que te picou, porque aí quando você chegar no médico, você vai falar assim, ó, foi cobra tal que me picou e ele pega o antídoto dessa cobra e te dá. E é assim, e pra mim, trauma é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Quando você olha pra trás e identifica esse trauma, identifica o que te gerou isso, é mais fácil de você voltar no hoje e tomar o seu antídoto. Então, sei lá, por exemplo, às vezes eu tenho muita questão de aprovação, sabe? Então, isso é uma coisa que eu estou tratando atualmente, porque é muito difícil para mim, que eu fico querendo que o que eu faça, a outra pessoa aprove, a outra pessoa fale que tá certo. Se a pessoa não gostar, meu, aquilo é como se fosse uma facada para mim. E várias vezes eu tenho que parar hoje e falar assim, tá, pera, eu tenho problema com aprovação, porque lá no passado eu não fui aprovada, tudo que eu fazia não estava certo, só existia um jeito certo, e esse jeito era tipo inalcançável, porque não fazia nem sentido. E hoje eu busco essa aprovação porque foi o que eu nunca tive lá atrás, foi o que eu sentia. E parecia que eu só ia ser vista, ia ser validada se me validassem por completo, se tudo que eu fizesse estivesse certo. E aí, quando eu volto pro presente, que eu volto e falo assim, tá, eu sou grande agora, eu não preciso mais dessa validação, eu não preciso mais que olhem pra mim, eu me vejo, eu me valido, eu gosto de onde eu estou, e é isso que importa. Então, o que eu gosto de fazer
E é difícil, porque você tem que olhar para trás. Eu acho que isso entrou como uma parte ruim da educação positiva, porque você olhar para trás e nomear tudo isso, falar assim, poxa, o que que eu acabei de fazer aqui com vocês? Eu nomeei, nomeando que os meus pais não me validaram, não me viam e não concordavam com quem eu era. Eles me falavam, sem querer ou por querer, que quem eu era não era o certo. Quem eu era não era suficiente. E você olha para isso, nomeia isso, nas primeiras vezes que você fizer isso vai doer bastante, porque você vai reconhecer o que te fizeram. Mas depois, quando você terminar essa frase, você fala assim, nossa, diminui, sabe? O negócio fica, é só isso? Claro que não é só isso, mas é isso. É isso que me aconteceu. Tudo bem, eu consigo lidar com isso. Você reduziu aquilo para uma picada de cobra. E para uma picada de cobra, a gente consegue antídoto. Entendeu? É um pouco isso, essa analogia. Eu acho que ela me ajudou a entender por que olhar para o passado é importante. Para descobrir que cobra te picou. Eu amei essa analogia, de verdade, assim, desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, gente, faz todo sentido, é exatamente isso. E assim, ao mesmo tempo que a gente tem que saber nomear, a gente também precisa separar, que é um desafio, assim, que a gente, né, passa esse período de admiração e de apaixonamento, não sei se essa palavra existe, apaixonite, é a gente saber separar o que a gente está recebendo de informação com o que a gente tem tendência a julgar. Mari falou anteriormente que ela tem, né, tinha esse ímpeto, esse impulso de apontar o dedo e ela, opa, tem mais 3 aqui apontado para mim. Então, eu acho que a gente, não é que a gente tenha que reprimir, porque eu acho que o julgamento é uma coisa natural do ser humano. A gente vai julgar até para a nossa defesa, né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência você julgar se o urso é grande ou pequeno, porque ele vai lhe atacar ou não, né? Se o leão é filhotinho ou se é um leão adulto, para que ele vai, se ele vai te fazer algum mal ou não. Então, eu acho que o julgamento em si, né, não é um sentimento errado você sentir, porque senão você vai dizer assim, eu tô julgando, meu Deus, tô errado, não sei o quê, e já vai se sentir péssimo, né? É normal que acontece. Mas o julgamento, a gente trocar o julgamento pela informação. Você está nomeando aquilo que te aconteceu. Então, eu estou recebendo uma informação nova, que é, né, o conteúdo da educação positiva, vamos dizer aqui. Então, vou usar o exemplo de Mari. Ela está recebendo essa informação, o quê? Que ela não tem necessidade de ser validada o tempo inteiro. Isso foi a informação que ela recebeu. Sei lá, a psicóloga dela, alguém falou para ela que disse assim, você é adulta, você não precisa de uma validação externa o tempo todo. É ótimo, se receber a validação, a gente gosta, bota nos comentários. Mas a gente não precisa, não é uma coisa essencial. Você não vai morrer porque você não recebeu validação. Mas ela recebe essa informação. Aí ela fala assim, tá, então eu não recebi validação porque meus pais não me deram validação. E aí a tendência natural é a gente julgar. Você não me deu validação, tá errado, não. Aí a gente dá um passo atrás e fala, não vou ficar julgando porque isso não vai mudar em nada. Julgar e culpar e né, aquela história de buscar o culpado não vai fazer com que aquela minha necessidade de validação suma do nada, assim, estalou o dedo, Thanos, pronto, acabou. Não vai. Então, no lugar de ficar buscando julgar as pessoas que, enfim, porventura fizeram isso por querer ou sem querer, porque existe, a gente erra sem querer também, gente, tá? Tudo bem, nossos pais fizeram coisas, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham na época, de conhecimento, de trauma, né, de lidar com os traumas, os próprios traumas deles. Então a gente tem que também dar essa colher de chá e esse benefício da dúvida de que nem sempre eles fizeram porque quiseram. Acho que a maioria dos pais e das mães, não vou generalizar, mas a maioria dos pais e das mães não fazem coisas erradas porque quiseram. Eles fazem porque não sabiam, ou porque não entendiam, porque, enfim, porque fizeram com eles e eles achavam que era o certo. Então, se separar, dissociar esse julgamento do recebimento da informação é uma coisa muito importante para a gente sair desse lugar de vitimizar e de culpar os outros para um lugar de autorresponsabilidade e de achar realmente a cobra que picou a gente. Então, na hora que a gente tem essa informação e fala, tá, o que é que eu vou fazer com isso? É a mesma coisa se você levar a foto da cobra pro médico. Ele não vai ficar procurando 1000 venenos se ele tem a foto da cobra ali. Ele vai dizer, essa aqui eu vou pegar e vamos resolver. E aí, com essa consciência, isso que o Mário falou é muito legal, porque eu também já senti isso, de você se deparar com o gatilho, aconteceu aquilo ali, você se sente super mal, e aí você fala, não, mas eu sei que eu tô me sentindo mal por isso, por isso, por isso. Isso não quer dizer que você não possa se sentir mal.
Isso não quer dizer que você não possa se sentir triste ou frustrado ou, sei lá, abandonado por causa daquele gatilho, mas isso significa que você agora sabe por que aquilo está te acontecendo. E ao saber que aquilo está te acontecendo, né, o motivo daquilo está acontecendo com você, você vai começar a realmente organizar esses pensamentos, organizar esses traumas, né, em caixinhas. Essa nomeação serve para isso, para a gente tentar visualizar isso como uma terceira pessoa, né, botar a nossa consciência. Acho que foi a professora que falou sobre isso, né, da consciência, da mente, e foi Clarice, maravilhosa. Consciência, mente e sentimento. Então, quando você olha com a consciência, você vai estar vendo o seu pensamento e o seu sentimento, né, com a terceira pessoa, e você vai conseguir avaliar aquilo melhor. Será que isso está me fazendo bem ou mal? Será que eu realmente preciso ficar agarrada nesse sentimento de frustração e de abandono? Ou será que, né, eu posso deixar isso passar, sentir, deixar isso passar, e isso não vai mais me afetar tanto quanto me afetava antigamente, quando eu não tinha essa informação? A gente precisa saber, então, separar a informação do julgamento. Não julguem seus pais, por favor. Não façam isso. Não, não é esse o ponto. E assim, eu acho que qual que é o gatilho para você perceber se você tá julgando ou se você tá buscando informação? Como você se sente com aquilo? Se você tá julgando, aquilo vai te trazer aquela raiva, aquela coisa, sabe? E, tipo, e gente, eu sempre sinto isso, é muito chato. De vez em quando você fica assim, ai, mas tem Não que estamos saber. sós. Então, assim, não tô falando aqui que é fácil, tá? Mais uma vez, não é fácil, mas vale a pena no final. Vou ter que fazer uma figurinha. Não é fácil, mas vale a Não é pena no fácil, mas vale a final. pena no final. Mas, assim, quando você só tá buscando a informação, ela não te traz tantos sentimentos. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, tá, é isso, isso e isso. Não que não te gere um desconforto mínimo, tá? Não é tipo, ai, você tá congelado lá, não tá sentindo nada. Mas não vem com aquela bomba de sentimento junto. Isso. Uma vez eu ouvi o Gabor Maté falando isso, que eu achei muito interessante, que é como que você sabe se algo que tá acontecendo com você é tipo, uma reação instintiva, sabe? Do tipo, sei lá, não gostei dessa pessoa, tipo, tô com o pé atrás com essa pessoa. Como que você sabe se aquilo é uma informação, é uma reação instintiva, ou se é um trauma falando por você? Se é algo a mais, né? E ele falou assim: é, quando é um trauma, o negócio expande. Vem um drama junto com aquilo. Vem uma história, aquilo incha, aquilo cresce. Quando não é um trauma, quando é só um instinto, você só vai olhar aquilo e falar assim: e não gostei. Não gostei. Depois você vai falar assim: não gostei, vou agir sobre isso, vou ver isso, vou resolver isso desse jeito, com o meu pé atrás aqui e acabou, seguiu sua vida. Se não, não porque você ouviu como essa pessoa falou, você viu como ela olhou de lado, você viu que a roupa dela não tá, sabe? Cria aquela história toda. Você A começou a criar narrativa, né? Vai sendo história, criado uma. quando você começou a criar história, você já para e fala assim, e acho que eu não tô buscando retirar informação disso, não. Acho que eu tô mais pro julgamento mesmo. Então, isso nossa, foi um jeito que pra mim foi maravilhoso de olhar. Gabor Maté, Ah, coraçãozinho pra ele você. traduz essas coisas de um jeito tão simples, né? Eu recomendo que vocês vão assistir, busquem aí no Google, deem Google. No YouTube também tem vários vídeos dele, de entrevistas e etc. Tem coisa dublada, tem coisa com legenda. Mas eu acho que é interessante você dizer assim, ele é uma das nossas referências também, né? Mas dizer que ele traduz dessa forma. E a gente tem que buscar informação assim, de pessoas que traduzem para uma linguagem mais simples. Outra coisa interessante é que nada é mais o mesmo. Depois que a gente começa a viver educação positiva no dia a dia, tudo ao redor, você fala, gente, então, eu achava que isso aqui estava tão tranquilo, estava tão bem, e aí você olha pro lado e você fala, acho que não é bem assim. Mas, e até sobre as nossas ações também, né? Quando você vive, eu sempre, na minha bio do meu Instagram tem dizendo que a educação positiva não se aplica, se vive, porque eu acredito muito nisso, de que a gente não, a educação positiva especificamente não é uma ferramenta, não é uma coisa que você diz assim, vou aprender a educação positiva para aplicar com meu filho e ele vai ser uma criança maravilhosa, vai ficar sentadinho, vai ser um alecrim dourado, né? Que vai, tipo, me obedecer em todas as vezes, tudo que eu falo, filho, vamos tomar banho, vamos, mamãe, obrigada por a senhora estar me dando banho. Não é bem assim, né, gente? A educação positiva, ela é mais pra gente, que é adulto, pra gente entender e traduzir o que a criança está, né, nos trazendo ali com aquele comportamento, do que necessariamente para a gente atingir um objetivo. Já vou dizendo logo, se você quer atingir objetivo, você está no lugar errado. Nem vem, a Oca talvez venha para tentar entender, mas assim,
A educação positiva, quando eu comecei a estudar, eu não sabia disso, mas aí a gente vai vivenciando e vai entendendo, é uma filosofia. Ela não é uma coisa que você vai, sei lá, aprende 5 passos e aí pronto, agora eu sei esses 5 passos aqui, eu vou aplicar esses 5 passos nessa ordem e aí vai acontecer esse resultado e tudo vai ficar perfeito. Seria ótimo. Seria um comercial de TV bem bonito. Mas a gente sabe que na prática não é isso. E se a gente não começar a viver isso aos pouquinhos, quando eu falo viver educação positiva, não é simplesmente você ler um livro, pronto, aí você vai dormir, aí no outro dia você acorda já com os passarinhos cantando e você já é uma nova pessoa e você já não erra mais, você já não faz mais nada que esteja relacionado à educação tradicional. Não é isso. Esse vídeo vai ter muitos disclaimers e muito dizendo assim, gente, não é assim. Porque justamente o tema é dizer que a educação positiva não é tudo perfeito. E não é tipo, vai ser um antídoto mágico aqui que vai resolver todas as suas coisas. Não é. A educação positiva, ela vai, quando a gente vai vivendo, eu uso muita palavra aplicar, tá, gente? Porque eu ainda tô aprendendo. Mas quando a gente vai inserindo esses conceitos da educação positiva na nossa vida, no dia a dia, aos pouquinhos, vai ficando mais fácil. Porque você não vai ter que aplicar, eu tenho que fazer isso, tenho que ser assim, eu não posso julgar, não posso isso, tudo de uma vez. Não dá. Ninguém consegue fazer tudo de uma vez. Experimente, por exemplo, acordar um dia e dizer assim: hoje eu vou beber 3 litros d'água, fazer exercício, comer todos os nutrientes necessários para a minha sobrevivência, ler 2 horas. Acabou o dia e você está ainda pensando na lista que você tem que fazer. Porque você não consegue aplicar tudo ao mesmo tempo. Mas aí você vai para outra estratégia. Primeira semana eu vou só beber água. Esqueça as outras coisas. Vou ficar só tentando focar em aprender a beber água todos os dias, a quantidade que eu preciso. Na outra semana, aí vocês, pronto, beber água para mim agora já é fácil, né? Beber os 3 litros d'água agora tá tranquilo. Eu vou agora começar a tentar ir, sei lá, 30 minutos de caminhada. Pelo menos 3 vezes por semana. Você passa 2, 3 semanas fazendo isso e vai adquirindo aquele hábito. E assim a gente vai aprendendo a adquirir hábitos pequenos no dia a dia, aos pouquinhos. Do mesmo jeito é com a educação positiva. Então a gente começa a ir pensando o mundo de uma forma diferente e aí você diz, pronto, hoje eu vou tentar observar como acontece a raiva no meu corpo. Pronto, só a raiva. Os outros sentimentos eu cuido daqui a pouco, mas vamos observar a raiva. Então, primeiro dia eu senti uma raiva, estava no trânsito, buzinei, subiu um calor no meu rosto, fiquei quente e o meu coração acelerou e aí eu consegui observar aquilo. Aí eu falei, olha, com minha raiva eu sinto no rosto, é quente, meu rosto fica quente, meu coração acelera e eu fico nervosa. Eu, particularmente, agora falando da minha experiência, eu travo aqui a boca, assim, eu fico com raiva. E aí eu comecei a observar a raiva. Só que aí a raiva foi o primeiro passo. Agora vamos observar outro sentimento. Depois de um tempo que eu já estava, vários episódios que eu tive, vários não, né? Alguns episódios que eu tive de raiva e consegui identificar, eu já estava identificando antes mesmo de começar a borbulhar. Então eu já via a minha raiva chegando. Eu falava, ih, já tá chegando, vamos ver aqui como é que eu vou lidar com esse sentimento. E aí o próximo sentimento foi a alegria, e o outro sentimento foi a tristeza, e o outro. E assim a gente vai construindo esse conhecimento para a gente trazer isso para o nosso dia a dia de fato. Vai ter dia que a gente vai identificar a nossa raiva, vai ter dia que a gente vai explodir, vai passar um rolo compressor na frente de todo mundo, e a gente pede desculpa e volta. Né? Não significa que porque a gente já aprendeu essa habilidade que a gente nunca mais vai cair no descontrole. Também não é, né, dessa forma, mas a gente vai se descontrolar em algum momento, eventualmente, mas aí vai ficar mais fácil da gente voltar para o equilíbrio, vai ficar mais fácil da gente voltar para o nosso prumo e a gente vai ferir menos pessoas, a gente vai ter relacionamentos mais sinceros, mais fortes, mais bem construídos, construídos na base da sinceridade, com base no respeito. Não, e eu acho que uma coisa muito importante que eu fui aprendendo aos poucos também é respeitar o seu tempo. Gente, educação positiva não é uma mudança que você vai fazer do dia para noite. Não é uma coisa que você consegue absorver tudo aquilo e colocar em prática exatamente igual a Marisa tá falando. É uma coisa por vez. Por quê? Se não dá ruim. Dá muito ruim. Por que eu digo isso pra vocês? Porque deu ruim pra mim. Eu voltei pra terapia e agora eu tô numa psicóloga que ela também fez a certificação da educação positiva, então ela também tá nessa mesma linha. E ela começou as sessões comigo, tal, e aí ela fez uma das sessões, acho que foi uma das primeiras sessões, que ela falou muito de tudo. Eu fui falando muito de tudo que aconteceu no meu passado.
E, gente do céu, eu saí da sessão, saí meio torta, assim, né? Já fui, fiquei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? E aí, deu umas 2 horas, eu senti a mesma dor que eu sentia quando eu era pequena. Eu, quando era criança, eu tinha muito problema com gases. Mas só que não eram gases, tipo, normal, assim. Ele parecia, me dava uma dor como se estivesse enfiando uma faca, assim, de dentro do meu corpo para fora. E fazia muitos e muitos anos que eu não sentia essa dor. Depois que eu fiz essa sessão, eu senti essa dor. E aí, graças a Deus, eu tava indo no centro e tal, aí eu melhorei e tal. No dia seguinte eu já tava melhor. E aí, quando eu voltei na sessão seguinte, eu falei pra ela: olha, senti essa dor e tal. E outra, não lembro direito o que a gente falou na sessão passada. Eu lembro que, tipo, a gente falou de coisas do meu passado e tal, mas eu não me lembro certinho. Ficou meio borrado. Por quê? Eu fui rápido demais. Eu tentei ver muita coisa, eu não aguentei. Aí a gente somatiza. Então, isso que aconteceu comigo, desses gases, foi uma somatização. Veio uma carga emocional tão grande que eu não consegui lidar. E ele saiu por uma questão física, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, gente. Entrar nessa linha da educação positiva, de autoconhecimento, precisa ser feito com muita cautela para que a gente não se atropele e não acabe sendo desrespeitoso conosco mesmo. A gente precisa, primeiro de tudo, aprender a se respeitar, aprender o nosso limite. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar. A gente tem uma vida inteira. Eu acredito que é mais de uma, mas se você acredita em uma só, não tem problema. Você tem uma vida inteira ainda para mudar. Verdade. Então a gente tem que ir com calma, respeitar o nosso tempo e respeitar o tempo das outras pessoas também. Porque às vezes a gente tá indo lá numa velocidade e quem tá do nosso lado, ou às vezes tá lá na frente, ou às vezes não tá indo tão rápido quanto a gente tá indo. E a gente olhar para aquilo e falar assim, porra, tudo bem, a pessoa tá indo, sabe? Tipo, tá tudo bem, vou respeitar o como que ela é, o tempo que essa pessoa precisa. E eu vou respeitar o meu também. Porque senão a gente passa a voltar na educação tradicional pra gente, né? Não, porque eu tenho que fazer isso. Não, porque eu tenho que tirar a nota máxima. Não, porque eu tenho que saber tudo da educação positiva e viver e tal. Claro, gente, viver a educação positiva é maravilhoso. Mas a gente precisa ir com calma. Precisa respeitar a gente, o nosso corpo. Senão vai explodir em algum lugar. É isso aí. É maravilhoso, mas a gente, né, tudo demais, como o povo diz, tudo demais é veneno. Então tem que respeitar o tempo. Cada um tem a sua forma de internalizar, né, de viver para dentro essa experiência. A gente nunca vai saber como é que a outra pessoa está vivendo isso internamente. Então a gente precisa respeitar muito o processo de cada um. A gente precisa respeitar que nem todo mundo vai entender as coisas da forma que a gente está entendendo e tá tudo bem. E a parte ruim realmente da educação positiva é isso. É que a gente, cada um precisa olhar para si e viver a sua própria experiência. Não tem como a gente estudar, aprender e viver esses conceitos que a gente está aprendendo sem olhar para dentro. Então essa é a parte ruim, porque é a parte mais difícil. É muito fácil a gente olhar para fora, é muito fácil a gente julgar o outro. Tudo que a gente falou aqui no vídeo é fácil demais fazer. Mas quando a gente, né, olha para os dedos que estão apontados para a gente, aí a gente fala, opa, né, tem que olhar para mim, tem que olhar para dentro. De novo, a figurinha que Mari vai fazer não é fácil, mas vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham, né, refletido aí sobre os temas que a gente falou. Fiquem ligados para os próximos episódios, que a gente também está trazendo muita coisa legal. Eu sempre falo isso, mas é porque é de coração, a gente está fazendo tudo com muito carinho. É isso, beijão. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui de novo. Por favor, interage lá nas redes sociais, ajuda a gente. A gente está em recuperação para não querer a aprovação de ninguém, mas querendo ou não, a aprovação de vocês ajuda a gente a, quem sabe, um dia poder transformar disso também no nosso trabalho. Não que já não dê trabalho, mas não dá dinheiro. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Beijão, até o próximo episódio. Tchau, tchau!